Olá, pessoal. Nós estamos iniciando essa semana um novo subtema dentro do tema geral Trabalho e Sociedade. Esse subtema é o título da aula, as formas de organização do trabalho ao longo dos séculos 20 e 21. Nós começamos isso hoje, mas nós não terminamos hoje. Já vimos até agora dois subtemas até grandes. Um deles, o primeiro, foi o papel do trabalho ao longo da história. A gente viu que o trabalho, ele, em outros momentos da história, ele foi uma atividade ou um fator que dava indignidade, dava menor prestígio social a quem o praticava. E ele transitou, ele mudou de uma atividade que dava menor prestígio social para uma atividade que confere um prestígio social diferenciado, melhor a quem trabalha. Isso, basicamente, no sistema econômico capitalista. A gente viu esse subtema e viu outro, que foi a construção do chamado ethos capitalista do trabalho. E sempre relacionando com a obra clássica de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso nós vimos nas últimas 2 semanas. E hoje entramos nesse novo subtema, as formas de organização do trabalho, ao longo do século XX e XXI. Pois bem, deixa eu só ajeitar aqui a tela. Nós vamos, antes de mergulhar nesse tema, eu queria ver com vocês duas visões teóricas que vão nos ajudar ao longo do vídeo a entender o que a gente vai explicar. Veja só, duas visões sobre o capitalismo. Uma do Karl Marx, e outra do Max Weber. E elas se diferem em um ponto. O Marx, ele tem como principal objeto de estudo da vida dele exatamente o capitalismo. Porém, a forma como Marx tenta entender o capitalismo é no sentido de entender o capitalismo de uma maneira geral, de entender o capitalismo como um todo. Para a gente conseguir entender melhor essa forma como Marx estudou, é como se Marx estivesse num helicóptero e quisesse enxergar uma floresta de cima. A floresta é o capitalismo, mas o ponto de vista dele é em cima. Ele quer enxergar a floresta como um todo. Ele quer entender o funcionamento geral da floresta. Ele está lá em cima no helicóptero. E ele vai entender que o capitalismo ele é um sistema econômico que tende, olha, é uma tendência, não é uma coisa certa, é uma tendência à irracionalidade. Porque ele chega à conclusão que o capitalismo é um sistema econômico que tende a ser irracional e, por conta da sua irracionalidade, ser um sistema de muitas crises. Pelo seguinte aspecto, Marx entende que a produção de riquezas no sistema capitalista é uma produção de riquezas feita coletivamente, feita pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora. Mas a apropriação da maior parte da riqueza é feita pela burguesia. O que você vai ter? Você vai ter, então, um polo que acumula riqueza e outro que não acumula. A gente sabe disso, já viu. Porém, quando você combina essa situação com o crescente aprimoramento tecnológico no capitalismo, o aprimoramento dos meios de produção, você vai ter um crescente e sem parar aumento da capacidade de produzir da economia. Então a economia ela vai sempre, a partir dos aprimoramentos tecnológicos na fábrica principalmente, ela vai produzir cada vez mais produtos de forma mais veloz e em maior quantidade. Mas isso, quando você combina com a possibilidade de consumo da massa dos trabalhadores, você vai ter o seguinte: você vai ter muita produção e uma capacidade de consumo sempre menor do que o volume produzido. Levando em conta uma outra coisa, de que para aumentar as suas margens de lucros, as burguesias constantemente buscam rebaixar o salário dos trabalhadores. Marx então enxerga o seguinte, que o salário rebaixado e a concentração de riqueza na burguesia, combinado com a grande quantidade de mercadorias produzidas, vai fazer com que o capitalismo produza muito, mas não tenha quem consuma aquela produção. E de tempos em tempos, para o Marx, a tendência é de que isso
acarrete em crises, o que ele chama de crises de superprodução. Se produz muito devido à tecnologia, se produz muito devido à busca do lucro, porém, como a riqueza está concentrada e não distribuída, você vai ter um nível de consumo da massa trabalhadora ou uma possibilidade de consumo da massa trabalhadora muito pequena, fazendo com que haja muita produção, mas não um consumo suficiente, gerando crises de superprodução. Por isso, o capitalismo seria, para Marx, um sistema que tende à irracionalidade, e essa irracionalidade tende a gerar crises. Já o Weber, ele vai fazer uma leitura do capitalismo um pouco diferente. O Weber, ele vai estudar, e aí saiu uma digitação errada no slide. O Weber estuda a ação social dos indivíduos dentro do capitalismo. Veja, o objeto de estudo de Weber é a chamada ação social. Como os indivíduos agem e por que agem de tal ou qual modo. Esse é o objeto de estudo dele. Então, quando ele vai estudar o capitalismo, ele vai estudar a ação dos indivíduos. Diferente do Marx, que está meio que estudando como se fosse num helicóptero em cima da floresta, o Weber, ele meio que está fazendo o seguinte, ele está estudando, ao invés de cima, ele está estudando de dentro da floresta, observando o comportamento das árvores, de cada árvore. Ele quer saber como as árvores se comportam, como as árvores se desenvolvem. Ele quer saber a ação social dos indivíduos. E ele vai observar, por exemplo, que o empresário capitalista, ele, ao contrário do que Marx está pensando, ele não é um ser tão irracional. Ele tende a agir, estou falando do empresário capitalista, de uma maneira extremamente racional. Então, o empresário capitalista ele tem seus lucros e ele não vai, por exemplo, pegar todo o seu lucro e vai torrar em compras supérfluas. Ele pode até ter um nível de vida com algum consumo de supérfluos, mas grande parte do que ele vai lucrar, ele vai reinvestir para aumentar e para reforçar o seu negócio. Outra parte ele vai poupar, ele vai diversificar os seus negócios, porque ele está o tempo todo em busca de quê? De lucro. Então, a sua ação social, a ação social do empresário capitalista para o Weber é uma ação social que tem características muito racionais. Então, o Marx, quando enxerga o capitalismo, ele enxerga essa questão da superprodução. Muita produção, pouca capacidade de consumo devido à concentração de riqueza, isso geraria crise de superprodução. Então, ele vê esses aspectos irracionais do capitalismo. Já o Weber, ele está estudando a ação social do empresário capitalista, que ele vai enxergar como uma ação social sempre voltada para o lucro e que precisa, para isso, de muita racionalidade. Tem essas duas diferenças que a gente vai ver agora. Ela vai nos ajudar a entender o que a gente vai estudar agora. Vamos, então, propriamente para a organização do trabalho no século XX. Taylorismo. Vejam só. No início do século XX, um engenheiro mecânico americano chamado Frederick Taylor, ele lança um livro que quem for estudar aí administração vai estudar o Taylor, esse livro se chama Princípios da Administração Científica. E tinha um objetivo geral esse livro, que era, olha aí o Weber interpretando, racionalizar a produção industrial visando aumentar o potencial produtivo, que é a produtividade e a produção. Aumentar o potencial de produzir e a própria produção. Esse era o objetivo central do seu livro. Tá? E para conseguir aumentar a produção e a produtividade, o Taylor diz nesse livro que as fábricas deveriam fazer algumas coisas. Dentre elas, eliminar o tempo morto. O que é o tempo morto? É aquele tempo onde o operário nada produz, onde o operário não está funcionando em função da produção. Um dos aspectos que ele observa é o seguinte: as fábricas até então, elas funcionavam da seguinte maneira. Você tinha o produto e os operários iam até o produto para fazer a sua parte que ali deveria ser feita na produção. Um exemplo prático, você tinha uma geladeira, a fábrica de geladeiras, e a geladeira ficava lá parada. Os operários é que iam até ela. Então você tinha uma equipe de operários que ia lá e montava a porta, outra que ia lá e pintava,
outra que ia lá e apertava os parafusos, outra que ia lá e botava o motor, etc, etc. O que acontece? Esse deslocamento, a geladeira parada e esse deslocamento de várias equipes para poder montar a geladeira, o Weber dizia que enquanto, o Weber não, desculpa, o Taylor dizia que enquanto uma equipe estava montando, enquanto o operário estava trabalhando, outro estava esperando sem produzir nada. Isso era um tempo morto que deveria ser eliminado, porque se todos estivessem trabalhando ao mesmo tempo, aumentaria a produção. Então, eliminar o tempo morto, dividir tarefas, ou seja, como assim dividir tarefas? Se você tem um operário que solda, outro que também pinta, que também aperta parafusos, ele vai fazer várias coisas e não vai especializar-se em nenhuma. É preciso dividir as tarefas. É preciso ter um soldador, um apertador de parafuso, um pintor. Por quê? Porque ele, especializado numa só tarefa, e as tarefas divididas, ele vai repetir, por exemplo, a solda, por exemplo, o apertão do parafuso, mecanicamente. E ele vai fazer só aquilo. Então, ele tende a fazer com mais velocidade, aumentando o potencial de produção. Especializar funções e estabelecer funções repetitivas, ou seja, repetindo a mesma função mecanicamente, aumentaria a velocidade da produção. Esses são os conselhos, digamos assim, que o Taylor dá para organizar a fábrica, no sentido de racionalizar, no sentido de aumentar a produtividade e a produção. Veja, aquilo que o Weber percebe está aqui posto na prática. O que a gente está vendo? Que o Taylor, ao escrever esse livro e aconselhar o empresário capitalista, ele está vendo os aspectos racionais do capitalismo. E aí chegamos no Fordismo. Ali no slide anterior nós vimos o Taylorismo, que são as ideias de Frederick Taylor para impulsionar a produção da fábrica. Uma primeira fábrica onde as ideias de Frederick Taylor ela é colocada é na fábrica de automóveis da Ford Motors, cujo proprietário era o Henry Ford. Ela fica em Detroit, nos Estados Unidos. O Henry Ford ele implanta as ideias de Taylor, a forma de organização de Taylor, na tentativa de aumentar a produtividade e a produção de automóveis. Mas ele coloca uma inovação. Ele faz o seguinte: se a ideia é que o trabalhador não, o produto não fique parado para que várias equipes ou vários trabalhadores vão chegando até ele e façam sua parte enquanto outros ficam parados, se a ideia é eliminar isso, vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma linha de produção onde o trabalhador vai ficar parado, não é o produto, ele vai ficar parado na linha de produção e vai ter uma esteira onde o produto vai deslizando e cada operário faz uma parte da montagem do produto na esteira. O produto vai começar na esteira de um jeito, cada operário vai fazer a sua parte e lá no final da esteira o produto vai estar montado. Essa é a ideia posta em prática do Henry Ford. Ele implanta o Taylorismo, mas implanta junto com a chamada esteira de produção. Vocês podem ver isso melhor pelo menos nas duas primeiras partes do filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, que eu vou deixar disponível. Vocês vão ver que tem a esteira, onde os operários apenas fazem uma pequena parte da produção. Pois bem, dentro da fábrica da Ford, e esse modelo de produção que o Ford pega elementos do Taylor e coloca a esteira vai se chamar de Fordismo, mas dentro da fábrica você vai ter os elementos que o Taylor já aconselhava. A divisão e a especialização das funções na produção, isso você vai ver também no filme de Charlie Chaplin. A reprodução mecânica dos movimentos do trabalhador, você vai ver no filme de Charlie Chaplin. Aí você vai ter então a diminuição do tempo morto, porque o produto vai passando, cada trabalhador vai repetindo sua função sem sair do seu posto. Então cada trabalhador está o tempo todo produzindo, o tempo todo. E quanto mais veloz a esteira se desliza, mais ocupado está o trabalhador. Então os trabalhadores não vão estar parados um só segundo, se diminui o tempo morto. E aumenta-se então a produção, mas sempre a produção em série. O Fordismo ele se caracteriza por produzir em série. O que é que isso quer dizer? É produzir imensa quantidade por conta exatamente da esteira, por conta dos movimentos repetitivos. Mas essa imensa quantidade, essa produção em massa, é uma produção em série. O que isso quer dizer? É uma produção sempre do mesmo produto. O Ford ele tinha uma frase
que ele meio que brincava, ele dizia: meus consumidores podem consumir qualquer um carro da Ford de qualquer cor, desde que seja preto, porque ele só produzia modelos de carro preto. Por quê? Porque aquela linha de produção ela se caracterizava exatamente por ser incapaz de produzir carros diferentes, de modelos diferentes. Era um só modelo, e aí você pensa para carro, para geladeira, para rádio, para qualquer produto. Essa forma de organizar a fábrica fordista, ela era sempre em relação a um só produto, um só modelo, mas em imensa quantidade, grandes estoques. Isso fazia com que houvesse um barateamento do produto. E também imensas plantas fabris. As fábricas fordistas são fábricas, existem poucas hoje em dia, mas eram fábricas imensas, onde você imagina que todos os componentes de um produto eram feitos dentro da mesma fábrica. Você pega, por exemplo, o carro, o pneu, a roda, o chassi, a lataria, o vidro, a borracha, a direção, o motor, o estofado, eram produzidos todos dentro da fábrica, da mesma fábrica. Você não tinha uma fábrica, por exemplo, de pneus, em que a montadora de automóvel comprava o pneu, outra fábrica de roda, onde a montadora de automóvel comprava a roda, outra fábrica de parafuso, onde a montadora comprava o parafuso, e daí vinha esses produtos até a montadora que apenas montava. Não, a fábrica fordista era uma fábrica imensa, que fazia todas as etapas dos produtos, e que, por isso mesmo, enfim, muito grande, produzia em massa, grandes estoques e barateava o produto, mas sempre no mesmo modelo. Pois bem, o capitalismo, então, ele vai, a partir do Fordismo, ele vai se caracterizar por um capitalismo de imensa quantidade de mercadorias produzidas. Essa imensa quantidade de mercadorias produzidas, combinada com um nível salarial não compatível para o consumo, isso em todo o sistema capitalista, ou seja, muita produção, mas um achatamento geral dos salários, vai acarretar, e aí é uma interpretação, não é a única, vai acarretar uma crise de superprodução, que a principal delas é a crise de 1929. A crise de 1929 pode ser interpretada como uma crise de superprodução. Muita produção, pouco consumo. Essa interpretação, ela tanto vai de acordo com as ideias do Marx sobre a economia, aquela ideia da irracionalidade do capitalismo, quanto das ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Muito importante esse economista. A ideia deles é o seguinte: muita produção em massa, combinada com rebaixamento salarial, gera crise de superprodução. É a tendência à irracionalidade do capitalismo, como nós já falamos. A partir disso, Keynes, que naquele momento era um economista atuante, um inglês, um economista atuante, o Keynes ele lança um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 1936. Nesse livro, ele defende o seguinte, que para que não houvessem mais crises de superprodução, deveria haver o seguinte: o Estado deveria agir para botar algumas regras para o capitalismo, impedir a superprodução, ou se não, criar mecanismos que tornassem os trabalhadores, não somente em trabalhadores, mas também em consumidores capazes, com renda capaz de consumir os produtos que estavam sendo agora produzidos em grande quantidade. Então, o Keynes vai propor, por exemplo, algumas coisas, como a elevação do salário dos trabalhadores, como algumas proteções sociais aos trabalhadores, como investimentos do Estado para que gerasse empregos. Então, o Keynes ele vai tentar fazer o seguinte: ele pegando as ideias do Marx de que se produz muito no capitalismo, mas com um nível salarial muito baixo, você vai ter crise de superprodução, o que ele vai fazer é o seguinte: olha, o Estado deve agir para fazer com que o nível salarial se eleve para daí acontecer o quê? A grande produção poder ser consumida e o capitalismo poder assim se desenvolver.